Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 24 de julho de 2024, celebramos São Tiago Apóstolo. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate em favor de muitos." Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus nos diz, quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser o maior. Então, Jesus, ele enfoca o ser, vejam, né? Não é o querer, mas o ser, né? Lembre aquilo que ele nos diz, ser misericordioso e alcançareis misericórdia, né? Ser uma pessoa que ama e sereis amado. Então, o nosso ser, amados irmãos, ele é importante, porque o que é que eu sou para os outros? E assim, amados irmãos e irmãs, Deus, né, falou a Moisés da seguinte forma: "Eu sou aquele que sou." Então, o Deus é aquele que é e nos convida também a ser. A gente vê isso lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E é claro, amados irmãos e irmãs, ele não nos convida a ser nos obrigando a ser, mas ele nos convida a ser em inteira liberdade. Por isso, Jesus pergunta, veja, ele dá em tom de pergunta: quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser o maior. E assim, amados irmãos e irmãs, Deus coloca diante de nós a vida e a morte. Vejam, tanto que ele diz, amados irmãos, né, quem quiser ser o primeiro. Então, quem quiser ser, né, alguma coisa, está escolhendo a vida. Quem quiser ser pai, quem quiser ser mãe, quem quiser ser para os outros. E quem escolher, amados irmãos, a morte, escolheu não ser. Vejam, ele não foi para os outros. Não foi aquela pessoa que não amou, foi aquela pessoa que não perdoou, aquela pessoa que não quis ser para os outros. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus pergunta aos discípulos, né? Vejam, Jesus estava reunido com os discípulos e Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Vejam, né? Os homens, ele queria saber o que ele era para os outros. Aí os discípulos, infelizmente, né, repetem um monte de coisa. Tu és um profeta, és Elias, é isso, mas ninguém estava querendo, digamos assim, ninguém estava sabendo o que Jesus era de fato para eles. Isso é um problema. Até que Pedro diz: tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Então,
E o que é que ele era para os outros? Ele era o Filho do Deus vivo. Então compreendamos, amados irmãos, o nosso Deus é um Deus relação. Veja, como assim relação? Né? Veja, o Pai é o Criador. Então, o que é que o Pai é para nós? É aquele que nos cria, né? O que é que o Filho é para nós? É aquele que nos redime, é o nosso Redentor. E o que é que o Espírito Santo é para nós? É o nosso santificador. Vejam, a gente não vai conseguir identificar quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, a não ser aqui, a partir daquilo que ele é para nós. O Criador, o Redentor e o Santificador. Quem é o Criador? O Pai. Quem é o Redentor? O Filho. Quem é o Santificador? O Espírito Santo. Assim, amados irmãos e irmãs, né, as três pessoas agem em comunhão no amor e nos convidam também a amar, perdoar e santificar. Veja, ó, o Pai, ele ama, o Filho perdoa e o Espírito santifica, a partir daquilo que eles são para nós, a partir da ação deles na nossa vida. E assim, amados irmãos, percebamos, né, como eu me relaciono com os outros, mostra concretamente quem eu sou. Como já falei, ó, eu sou pai, eu sou filho, eu sou avô, eu sou amigo, enfim. O que é que nós somos uns para os outros? Porque é isso que Deus convida, nos convida a ser. E em Jesus, amados irmãos, todos nós devemos ser um. Lembra? Como o Padre Zezinho dizia, amar como Jesus amou, né? Pensar como Jesus pensou, né? Então, devemos agir como Jesus age e assim ser um com Ele. Assim como o Pai, né, amados irmãos, é também no Filho e também no Espírito Santo. Então, amados irmãos e irmãs, esse é o grande convite de Deus. Nos convida a ser. Por quê? Porque quando eu sou, amados irmãos, ó, quando eu sou misericordioso, eu alcanço mais ainda a misericórdia. Quando eu sou alguém que perdoa, eu recebo mais perdão. Quando eu sou alguém que faz o bem, mais o bem eu recebo. Então, amados irmãos, eu vou ser justamente aquilo que diariamente eu estou sendo. Lembra que Jesus diz, ó, aquele que tiver, mais será dado. Então, aquele que for, mais ele será dado o ser. E o ser é o que, amados irmãos? É a vida, né? É a vida que brota de Deus e nos faz ser cada vez, né? Quando a gente diz hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Então, nós seremos cada vez mais capazes, cada vez mais agindo, não segundo o não ser que nos afasta, mas segundo o ser que nos aproxima cada vez mais do Pai. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.